Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula nós vamos falar sobre as fronteiras econômicas. Alguma vez você já ouviu falar em fronteira econômica? O que é uma fronteira econômica afinal? Os objetivos da aula: conhecer e compreender o significado das fronteiras econômicas, identificar e localizar em nosso país as categorias de fronteiras econômicas existentes. Bem, o que será uma fronteira econômica? Nós temos por base que fronteira seria uma região limítrofe de um país com outro. Mas será que é só a região limítrofe mesmo? Será que é só o limite entre os dois países? Ou a fronteira é mais do que isso? A área fronteiriça ela abrange, na verdade, um território maior de influência entre essas fronteiras, entre esses limites. Cidades inteiras estão dentro das áreas de fronteira, né? Cidades que dependem muito do mercado internacional muitas vezes. Mas não é só isso. Quando nós falamos de fronteira econômica, a própria fronteira com o oceano é vista como uma fronteira econômica, né? O limite do país com o Oceano Atlântico, no caso do Brasil, é uma fronteira econômica porque é por ali que nós escoamos a nossa produção e é por ali que nós importamos produtos da maior parte do mundo. Bem, o que são as fronteiras econômicas e quais funções exercem sobre os territórios? E o Brasil possui fronteiras econômicas? Como eu acabei de falar, é lógico que sim. Além disso, o Brasil também faz parte de blocos econômicos, como é o caso do Mercosul, onde os nossos vizinhos são integrados ao nosso bloco, como Argentina, Paraguai e Uruguai. Primeira situação, vamos lembrar o que é um limite. O limite é a divisão entre uma unidade territorial e outra, geralmente entre dois países. A ideia desse conceito remonta à constituição do Estado moderno e sua necessidade de determinar com total precisão, os pontos do território sobre o qual ele exerce a soberania. Então, o limite ele serve basicamente para nós termos uma ideia precisa de aonde um país, um Estado começa e aonde ele termina. Quando esse limite é desrespeitado, o país pode muitas vezes reagir usando as forças armadas. Nós temos essa questão de território. O limite determina os territórios dos países, o que nós chamamos na geografia também de estados, ou estado-nação. Então, o território do Brasil ele é delimitado por esses limites, querendo ou não. Mas toda região onde nós temos um limite entre dois países, entre dois estados-nações, nós temos algo que nós chamamos de fronteira. O conceito de fronteira é mais dinâmico e designa uma frente de expansão ou uma zona de inter-relações entre os diferentes meios, que podem ou não ser territórios diferentes. Ao contrário do limite, que é uma noção mais exata e fixada juridicamente, as fronteiras são mais fluídas e há mais comunicação e interação. Então, nesse exemplo, nós temos traçado ali pela linha azul a área de fronteira e traçado por essa mancha vermelha, aliás, contrário, a linha azul a área de limite e traçado por essa mancha vermelha a área de fronteira, que seria justamente onde acontecem as interações entre os países A e B, onde tem as relações alfandegárias, onde tem cidades que pessoa do país A pode trabalhar no país B e assim por diante. Pessoas cruzam diariamente a fronteira para trabalhar muitas vezes. Essa é a grande diferença. O termo fronteira também pode ser usado quando nós falamos de um avanço progressivo de uma área. Por exemplo, no Brasil nós temos a fronteira agrícola. O que é a fronteira agrícola? É uma fronteira interna dentro do Brasil, onde de um lado delas nós temos os avanços da agricultura e do outro nós ainda temos mata nativa. Qual é a fronteira agrícola então? É a região ali onde as pessoas estão tentando expandir a agricultura e, obviamente, na situação atual do planeta, já não é nem só do Brasil, nós temos uma situação bem complicada de ultrapassar essa fronteira, pois praticamente as áreas que restaram sendo mata virgem são as áreas de preservação, aquelas áreas que, se forem desmatadas, já podem causar grandes impactos no meio ambiente. O que é uma aduana ou alfândega?
é a repartição governamental responsável por controlar a entrada e a saída de mercadorias para o exterior ou provenientes deles. Também é encarregada por cobrar os tributos incidentes desses produtos. As aduanas brasileiras estão localizadas nos aeroportos ou nas zonas fronteiriças do Brasil com outros países. Então, dentro das aduanas, aliás, dentro dos aeroportos existem alfândegas ou aduanas, que é onde o país controla a entrada e saída de pessoas e produtos. Nas fronteiras também, né? Apesar de os aeroportos muitas vezes estarem dentro do Estado brasileiro, né? Se ele é um aeroporto internacional, quando a pessoa desembarca do seu avião, ela antes de adentrar o país, ela precisa obrigatoriamente passar pela aduana ou alfândega. E o que é uma união aduaneira? Consiste numa associação de países que possuem características em comuns, como a tarifa externa comum, conhecida como TEC, e o livre comércio. Então, esses países que formam um bloco de união aduaneira, eles entram em acordos para tentar desenvolver suas economias junto. E esse acordo de desenvolvimento de economia seria o que nós conhecemos como bloco econômico. Quando eles formam uma união aduaneira, eles estabelecem então a TEC, que é a tarifa, né, externa comum, e ela faz com que em qualquer um dos países dentro do bloco, se eles forem comprar produtos de outros países que não são produzidos nem no país A, nem no país B daquele bloco econômico, eles pagam exatamente o mesmo imposto. Então eles regulamentam o preço do imposto para dentro do bloco econômico. Os impostos de exportação e importação acabam sendo iguais em todos os países que pertencem a uma união aduaneira. A tarifa externa comum, né, o que ela significa, afinal de contas? A TEC tem o intuito de tentar eliminar a concorrência dos países que não são membros, criando custos para os produtos importados. Nesse sentido, há um fortalecimento e incentivo para que os países membros de uma união aduaneira comercializem produtos entre si. Vou dar um exemplo. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai fazem parte do Mercosul, que hoje já passou do status de união aduaneira, mas eles têm sim acordos aduaneiros. Então, para a Argentina, por exemplo, eles produzem trigo. O Brasil compra o trigo argentino. Para que o Brasil não busque comprar o trigo de outro país que produz, e sim da Argentina, eles estabelecem que, se o Brasil comprar trigo de qualquer outro país que não seja Argentina, nós vamos pagar uma taxa de imposto X. Essa mesma taxa de imposto seria cobrada do Paraguai ou do Uruguai. Se a Argentina vir a comprar soja de outro país que não seja o Brasil, ela vai pagar uma taxa de imposto X também, fazendo com que as relações entre os países do bloco sejam mais focadas em comércio entre eles. E isso também estabelece tarifas comuns a produtos que não são produzidos nesses países, para que eles consigam fazer acordos internacionais conjuntos, né, fazendo com que seja atrativo para qualquer país externo ao bloco faça acordos econômicos com aquele bloco ali. E o livre comércio? O que é uma área de livre comércio, afinal de contas? Também conhecido como livre cambismo, é um modelo mercadológico que se baseia na troca de bens e serviços sem interferências ou restrições do Estado. Enquanto o protecionismo cria obstáculos à importação de produtos externos, o livre comércio incentiva a comercialização livre de mercadorias, com redução de taxas alfandegárias, diminuição da burocracia e facilidades que beneficiam as empresas dos países que fazem parte desse tipo de acordo. Um exemplo de área de livre comércio é a União Europeia. O Mercosul tenta implementar um livre comércio em alguns acordos, sim, mas é que existem alguns problemas. Por exemplo, o Paraguai é um país que isenta impostos de produtos eletrônicos importados. Então, eles trazem muitos produtos da China. No Brasil, não dá para nós fazermos isso porque isso desmobilizaria o próprio setor industrial brasileiro.
Então, muitas pessoas do Brasil iam buscar produtos eletrônicos no Paraguai. Foi necessário criar uma taxa de aduana, né? Quando você passa essa taxa, você vai ter que pagar imposto dentro do Brasil quando passar a fronteira, porque senão nós não conseguiríamos manter fábricas no Brasil, uma vez que muitas pessoas iriam preferir sempre buscar produtos no Paraguai. É lógico que, como tentam um exercício de livre comércio dentro do Mercosul, ainda existe um limite. Olha, se você pode consumir uma quantidade X de dólares no país vizinho. Em casos de países que não têm parceria econômica, você não pode consumir nada. Né? Se você comprar um produto de outro país, quando você entra no seu, você vai ser taxado, você vai pagar imposto. Bem, a maioria dos governos ainda definem políticas internas como de protecionismo, que são justamente essas taxas, como eu posso dizer, de impostos que barram a entrada de produtos estrangeiros. O objetivo é gerar empregos e fortalecer o mercado local, desconsiderando os benefícios de uma economia totalmente livre. Assim, podemos dizer que o livre comércio é praticado, mas não em sua totalidade, e ainda há muito espaço para crescer e contribuir para a economia mundial. Talvez o ideal seria uma economia de fato globalizada, sem barreiras protecionistas, onde o livre comércio circulasse de fato livre. Né? Mas para isso ser bem sucedido, todos os países teriam que buscar investimentos em tecnologia e ofertar mercadorias com grande qualidade e segurar na qualidade do consumidor e não em taxas abusivas, muitas vezes, de importação. Vamos para uma atividade. Escreva em seu caderno onde estão localizadas as aduanas ou alfândegas em nosso país. Cite algumas delas e agora é com vocês.
As aduanas brasileiras estão localizadas nos aeroportos ou nas zonas fronteiriças do Brasil com outros países. Exemplo, Porto de Paranaguá, a Alfândega de Foz do Iguaçu, no estado do Paraná. Aeroporto Internacional de São Paulo e Guarulhos, né? O Porto de Santos, no litoral do estado de São Paulo, são exemplos de lugares onde nós temos aduanas. Bem, conheça algumas áreas de livre comércio. O Tratado Norte-Americano do Livre Comércio, ou NAFTA. Em 1998, os Estados Unidos e o Canadá assinaram um acordo de liberação econômica. Em 1994, o bloco recebeu a adesão dos mexicanos. O NAFTA entrou em vigor em 1994 e a sua vigência expirou oficialmente em 27 de agosto de 2018, mas será substituído pelo Acordo dos Estados Unidos, México e Canadá após a ratificação final pelos países membros. Na verdade, o bloco continua existindo, só vai mudar de nome, né? E ele tem justamente uma ideia de uma área de livre comércio. Basicamente, nesse acordo, nós temos os Estados Unidos buscando recursos naturais lá no Canadá e buscando mão de obra barata no México. Todos os países acabam saindo ganhando, mas nós vemos ali que os Estados Unidos é o que mais ganha com esse acordo. Zona tripartida de livre comércio, né? A ZTLC, lá no continente africano, abrange uma grande parte da África subsaariana e da África setentrional, incluindo ali o Egito. A Zona Tripadiana de Livre Comércio é a maior zona de livre comércio africana, estende-se do norte ao sul do continente, indo do Egito até a África do Sul. Toma praticamente toda a parte leste do continente africano. O acordo foi firmado entre os países no dia 10 de junho de 2015 e tem um detalhe bem importante sobre esse bloco econômico. A China é um grande parceiro econômico de todos os países que faz parte desse bloco. Então, a China, mesmo sendo um país asiático, tem muito a ganhar com esse acordo econômico lá nos países africanos. No Brasil, existem esse tipo de áreas? Foram criadas para promover o desenvolvimento das cidades de fronteiras internacionais localizadas na Amazônia Ocidental e em Macapá e também em Santana, com o intuito de integrá-las ao restante do país, oferecendo benefícios fiscais semelhantes à Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, provavelmente algum produto na sua casa tem esse símbolozinho, porque ele foi produzido aqui dentro do nosso país. E como funcionam então essas áreas dentro do nosso país? As indústrias instaladas na Zona Franca de Manaus recebem os seguintes benefícios fiscais: isenção de impostos de exportação e importação, no caso, e também sobre produtos industrializados, que é o IPI. Lá em Manaus, por exemplo, produtos fabricados lá são isentos de impostos. Muitas vezes vale mais a pena você viajar para Manaus para comprar algum produto que é produzido na cidade do que buscar ele em países vizinhos. Mais benefícios: desconto parcial fornecido pelo governo do estado do Amazonas no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o ICMS. Além da isenção por 10 anos fornecido pelo município de IPTU, da taxa de licença para funcionamento e a taxa de serviços de limpeza e conservação pública. Então, o estado do Amazonas, para impedir a saída de pessoas e para atrair, na verdade, mais mão de obra, para atrair mais pessoas nas suas cidades, eles isentam esses impostos das indústrias que vão se instalar lá por um período de 10 anos, fazendo com que seja atrativo, né, para que a indústria pense muito bem em se instalar lá. Além disso, o próprio rio Amazonas serve como escoamento, né? Você consegue escoar sua produção, inclusive, para o oceano. Mesmo Manaus estando bem para dentro da área continental, você consegue colocar navios oceânicos ali, justamente por conta da profundidade do rio. Os objetivos principais da ALCS são as melhorias na fiscalização de entrada e saída das mercadorias. Ou ALCs, lá eu tinha falado da ALCS, né? ALCs. O fortalecimento do setor comercial, a abertura de novas empresas e a geração de empregos. Bem, nesse mapa aqui nós conseguimos ver aonde estão essas áreas de incentivo. Nós temos ali em Tabatinga, Manaus, em Boa Vista, na Pacaraima, lá no Acre também, em Cruzeiro do Sul,
né, em Brasileia e assim por diante. Nós temos várias áreas na região amazônica como um todo, não só no estado do Amazonas, né? Olha lá, nós temos também em Roraima ali, no caso de Pacaraima e Bonfim. Pacaraima e Bonfim. Vamos para mais uma atividade. O que são as ALCs e quais são os benefícios apresentados para atrair investimentos nessas regiões? Agora é com vocês. Bem, vamos ver como fica a possível resposta dessa atividade? As ALCs são áreas de livre comércio localizadas em regiões fronteiriças. Elas têm o objetivo de melhorar a fiscalização das mercadorias que entram e saem de um país. Para isso, são apresentados benefícios para empresas que se instalam nessas regiões, tais quais a isenção do imposto de importação e exportação e a isenção de imposto sobre produtos industrializados. Nessa aula, nós conhecemos e identificamos o que são as fronteiras e os limites dos países ao redor do planeta todo. E, claro, no nosso país também. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até breve.